para Moz episódio 5. A gente tem a honra de estar com as portas abertas aqui e receber a Alessandra Cordasso, doutora Alessandra de Balneário Camboriú. Né, Alessandra? Eu tenho um carinho enorme por ela. A Alessandra, eu conheci ela em João Pessoa. Né? Foi. Lecionando lá. E, conheci uma pessoa daqui, lá no Nordeste, né? E a gente se deu super bem lá onde a gente lecionava. E eu tenho um carinho enorme e acho o trabalho dela maravilhoso. E pra mim é maravilhoso ter tu na nossa casa aqui. Eu que fico feliz demais. E ao meu lado, como host, tem a Aline também, a biomédica aqui, que atende na Moz, né? Faz parte do espaço da Moz aí. E tem um carinho enorme por todos aqui dentro. Com certeza. Né, Aline? Obrigado por participar. Eu que agradeço. E a gente vai fazer um bate-papo legal aí, algo diferente, né? Vai ser ótimo. Pra gente entender um pouquinho sobre a harmonização facial. A Alessandra, para quem não entende o porquê que ela tá aqui, ela veio fazer uma palestra, né, Alessandra? Sobre o efeito do lifting. Né, aqui fazer uma troca de experiência dela com todos que fazem a harmonização facial, não só dentistas, biomédicos, é isso? Isso mesmo. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite. Agradeço muito o convite, estou super honrada de estar participando do podcast aqui da Moz. Quando Marcelo, a gente se conheceu realmente em João Pessoa, num curso, fui como convidada para dar aula para um colega, para o Belete, que é amigo em comum nosso, e a gente se conheceu, realmente se deu muito bem de primeira e estamos aí, né? Foi. Correndo esse caminho. A harmonização realmente tomou conta da minha vida e agora é só nessa área realmente que eu tô atuando, apesar de ser odontopediatra e ser ortodontista. Sou mestre em orto. Tu é odontopediatra ainda. Sou odontopediatra. Minha primeira especialização, minha primeira pós foi pediatria. É que a gente precisa garantir o lugar no céu, então primeiro eu fiz a pediatria já para garantir. E aí veio a orto, que vem, né? Não tem como você sair da pediatria e não ir para orto, porque você está acompanhando as maloclusões se estabelecendo, enfim. Então a orto acabou chamando e a harmonização veio para complementar a orto. E aí ela tomou conta da minha vida, virou uma paixão e não tem mais saída. E hoje tu é 100% harmonização facial. Sou é isso? 90%. Você ainda tem os seus pacientes? Ainda faço alinhadores de ortodontia. Tá, entendi. Então, você ainda tem o teu consultório. Hoje você tem o Instituto Alessandra Cordasso, em Balneário, é isso? Isso, eu tenho o Instituto Alessandra Cordasso, onde a gente tem os cursos, ministra os cursos, aluga os espaços também para outros profissionais ministrarem cursos, e tem a parte inferior, que é a parte de atendimentos. Então, eu continuo clinicando. Quando sobra um tempinho, eu ainda continuo clinicando. Mata a saudade. No particular. A biomedicina, eu acho que a Aline pode ter mais propriedade de falar nisso. A biomedicina, tu comentou comigo até um momento antes agora que tu tá encaminhando para mais uma graduação aí, que é a biomedicina, e que tu viu que ela pode complementar a tua formação. Exatamente. Eu sempre falo que tem área para todas as pessoas, tanto que eu tenho biomédica que atende no instituto também, tenho outras dentistas, tenho outros profissionais, mas a biomedicina realmente, eu acho que ela agrega muito em conhecimento. Então, como eu dou os cursos abertos, não é só para dentista, então eu tenho bastante biomédicos que são alunos, enfermeiros, farmacêutico, esteta, e eu percebo o quanto eles agregam nos nossos cursos, né? O quanto eu aprendo com eles. Então, eu vejo até essa necessidade de aprender mais. Entendi. E a biomedicina eu acho que agrega bastante, não só para, entre aspas, né, o pessoal fala invadir a área, não, a gente não quer invadir a área de ninguém, mas realmente trazer um pouco mais de conhecimento e talvez passar um pouquinho para baixo do ióide, né? Tentar cuidar do corpo, terminar esse pescocinho e o colo, pelo menos. Começa assim, depois termina na mão, no bumbum, no abdômen. E não para mais. Tu nunca pensou fazer odonto? Odonto, pensei. Mas, gente, eu tenho pavor de dente. Não vai Meus pesadelos são arrancando dente. Então, eu não teria como sobreviver à formação. Eu acho que a odontologia, ela tem muito isso. Eu acho que muita gente também entra na odontologia, não só pensando no dente agora, nesse momento que estamos da harmonização. Tem gente que hoje faz odonto, não pensando no dente, né? Eu acho que pensando no outro ponto. E aqui eu já entro num ponto que eu acho bem relevante a gente comentar.
Quando eu dou curso para dentistas, é uma coisa que eu fortaleço muito, assim, que eu acredito muito, que é um grande diferencial que tem a odontologia, essa é a harmonização orofacial. E eu fico com pena justamente de ter profissionais formados na odontologia e não entender e não aprofundar mais o seu diagnóstico, o seu planejamento. Porque muito dos nossos planejamentos tem muito a ver com a odonto, né? A perda de dimensão vertical, que evidencia a linha de marionete, enfim, toda essa estrutura. A gente sabe que os tecidos duros são suporte para a nossa face. Certo. Então, não é só preencher. E a gente tem na mão essa arma, pelo menos, não de fazer, se não tiver a vontade de atuar, né? Até eu vou falar, porque eu sou cirurgião um pouco maxilofacial e eu vejo muitas vezes, pacientes que vêm através de pessoas que fazem harmonização, né? Claro que tem algumas pessoas que não vêm, né? Mas encaminhados que, olha, isso aí a gente não consegue resolver com a harmonização facial. Isso aí é tratamento ortocirúrgico, isso aí é estrutural já, né? É estrutural, você tem que melhorar. Mas tem profissionais que não pensam muito dessa maneira. Meu ponto de vista, hoje tu é ortodontista. Não abrem a boca do paciente, nem pedem para ver intraoral. E isso é um grande erro e um desperdício também de conhecimento, né? Sim. Então eu sempre falo, vocês não são obrigados a restaurar um dente, a fazer mesmo, porque eu também não estou conseguindo mais atuar muito nessa área. Mas tem que diagnosticar. Você tem que encaminhar. Até porque é o teu papel. É a tua responsabilidade, né? Com certeza. Promover saúde. A biomedicina, vocês não fazem esse exame clínico da boca, até porque não é a área de vocês. Não, a né? gente já não pode interferir aí, né? Na mucosa, a gente não pode adentrar, mas também é da nossa obrigação. Qualquer mancha estranha, a gente encaminhar. Um dermato, por exemplo, tem que ter essa visão multidisciplinar. Exatamente. Não pode guardar para você o que você acha que pode ser uma alteração e que pode causar algum problema maior para o paciente. Exatamente. Conta. Isso. O que você programou pra gente? Tem alguns assuntos um pouco polêmicos pra gente conversar. Adoro polêmicas. Tu quer começar pelo básico, já falando o que é harmonização, ou essa parte a gente já pode pular? Pode pular, porque a gente já vai entrar nisso nas respostas. Pode ficar tranquilo. Então, tá bom. Então, eu vou falar como uma pessoa leiga agora. Agora, eu sou a Aline, que não conhece a parte da saúde. Eu quero melhorar a minha ruguinha, eu quero melhorar o meu processo de gerenciamento, de envelhecimento. E eu vou, logicamente, na primeira coisa que a gente tem na mão, o celular, já vou no Instagram e procuro meu profissional por ali, pelo Instagram. Já quero saber o número de seguidores, que já passa uma autoridade. E, recentemente, a gente tem visto que nem sempre esse estar presente nas mídias sociais, é um requisito de autoridade. Não só na biomedicina, não só em qualquer área, na verdade, né? A gente tem visto clínicas, né? Então, até o CNPJ mesmo está envolvido nisso. Com certeza. E a gente vê que a gente que é profissional, a pessoa que é leiga, como é que ela vai saber se aquele profissional que ela escolheu para chamar de seu é realmente confiável, tem realmente qualificação para atender além das mídias sociais? No teu ponto de vista, assim. Um tema excelente, porque encaixa justamente no meu perfil, que não é de blogueira. Né? Até às vezes eu chego em alguns lugares e falo assim, nossa, mas você tem 6 mil seguidores, 7 mil seguidores. É só isso. Nossa, como mas é orgânico, né? Você tem que falar assim, não, mas é meus seguidores, é orgânico isso, eu não tô atrás. E teve um momento em que isso me incomodava, realmente. Eu falo, gente, eu tenho que, sei lá, vou ter que começar a fazer dancinha. Só que não é o meu perfil. E eu não acho errado, eu não acho certo, eu acho o máximo, inclusive. Quem faz dancinha, quem é tiktoker, que tem essa habilidade, que tem esse jeito e que fica natural. Eu acho o máximo. Eu ia ficar ridícula porque não combina comigo. Entende? Então eu não critico, eu acho o máximo, de verdade. Quem faz e é natural, eu acho super legal. Mas não combina comigo, não é o meu perfil. Então essa foi um momento ali, até me incomodei um pouco com isso, comigo mesmo, me cobrando. Eu devo fazer mais, eu devo produzir mais, devo ser um pouco mais polêmica, mas definitivamente não é o meu perfil. E naquele momento em que realmente eu estava com esse conceito, assim, nossa, eu preciso mexer, movimentar alguma coisa, eu recebi o convite para ser speaker da Galderma. Ai, que tudo! Então foi exatamente no momento em que eu estava repensando, estou fazendo tudo errado, eu preciso fazer alguma coisa melhor. E aí veio esse convite, eu chorei, me emocionei, falei, nossa, eu fiquei realmente satisfeita em entender que o meu trabalho estava sendo desenvolvido da forma correta, para o meu perfil.
Independente do que tu estava fazendo na rede social. Independente do que eu estava fazendo na rede social, mas que realmente o meu trabalho estava entregando o que eu queria entregar, que era assertividade, que era um trabalho responsável, que era ética, era cuidado com o paciente, conhecimento anatômico e científico, e é isso que eu me embaso para poder produzir as minhas aulas, para dar as minhas palestras. Então eu acredito muito assim que tem muita gente que produz muito em Instagram, que tem um conceito muito grande de Instagram e realmente não tem conteúdo nenhum científico. Então isso é complicado, é difícil esse discernimento. Então é importante a pessoa não só buscar no Instagram, não só buscar no Google, não só buscar por número de seguidores e curtidas, mas realmente entender e conversar com quem já foi nesse profissional, se entende que existe toda uma questão de asepsia, que existe materiais com lote e validade de acordo, que são materiais que têm nota fiscal, que têm Anvisa. Então esse é o cuidado que eu tenho bastante e eu acho que esse é o caminho certo para mim, só deixando claro, para mim é como funciona. É a maneira de você fazer os planejamentos e acertar na maneira do desenvolvimento dele, e, enfim, acho que eu não sou da harmonização, eu sou leigo aqui, né, entendo um pouco, até por conta da minha especialidade, eu faço bastante cirurgia ortognática, então eu entendo um pouco, com certeza, encaminho muito também, né, para finalizações da minha área. Não tem interferir, você entende muito, porque a harmonização é anatomia. Perfeito. Então, assim, eu entendo do meu ponto de vista de ver o paciente, fazer o planejamento que ele precisa. Então, isso com certeza. Eu não sou um injetor assíduo aí, galera, né? Mas eu entendo bastante. Mas eu acho que esse ponto de vista do Instagram, né? Esse papo sempre rola aqui no podcast de todo mundo. O Instagram, tem que entregar pelo Instagram, senão você não é visto, aquela coisa toda. E tem gente, assim como tu tá conversando comigo, não tem um perfil de estar sempre ali na mídia e tá sempre, né, entregando o que todo mundo parece que quer entregar. Parece que as pessoas olham assim e estão esperando acontecer alguma coisa para viralizar, né? Exatamente, esperando uma polêmica. Esperando uma polêmica. Ele não tá tentando ver um conteúdo legal, nada. Ele tá esperando, olha ali, falou besteira. Aí encaminha, aviãozinho nele. Então, eu acho dessa forma, mas eu acredito muito também nessa entrega minha, da maneira que eu sou, no Instagram. Cara, se você gosta da maneira com que eu sou, você é o meu paciente. Você é certo para mim. Né? Eu acho que dessa maneira. Eu vejo nesse ponto, né? Como a minha profissão. Perfeito. E é um perigo, né? É um perigo isso. De você se viciar nas suas curtidas, se viciar no seu público. Isso se basear é muito perigoso, nisso. E você se cobra. Isso destrói, você se cobra. Exatamente como eu falei. Eu estava começando a me cobrar muito quando eu vi que não, realmente o meu perfil é esse. E é assim que vai funcionar para mim. Então, cada um E já faz o que emendando, funciona. então, nessa parte de redes sociais como um todo, né? Hoje em dia, a gente tá com o celular na mão, é rede social, é selfie, é story, é videochamada. A gente tá o tempo todo se observando. Pandemia veio aí, então a gente tava o tempo todo na frente das telas. E a gente percebe que tem muita gente nova buscando gerenciar esse envelhecimento em um consultório. E aí eu te pergunto, existe uma idade mínima para a gente começar a atender? E quais são os critérios que geralmente tu usa no consultório? Não, esse aqui é legal, vale a pena. Não, aqui já tá passando um pouquinho do ponto, é muito nova, ainda não tem indicação. Tu tem esse critério no teu consultório? Total. Se você quiser ligar para minha filha agora, ela vai me xingar bastante. Tu não Porque fez ela nada quer nela. fazer. É muita coisa e eu não fiz nada nela ainda. Barbaridade. Ela está com 23 anos e o que eu fiz nela foi um peelinzinho suave, microagulhamento, porque a partir dos 20 anos a gente tem que estar realmente gerenciando o colágeno. Mas, a menos que tenha algum problema, né, estrutural de colágeno, enfim, que precise de um bioestímulo, é muito cedo para começar um bioestimulador, por exemplo. Então, sim, eu vou gerenciar, mas de quê? De formas suaves, sutis. Vou fazer um lábio, de repente, se for muito fino, a mamãe vier junto, der uma autorização, ali para os 18 anos, 17, não tem exatamente uma idade limite, existe bom senso e discernimento. Então a gente vai conhecer a questão anatômica, o gerenciamento ou a fisiologia do envelhecimento e baseado nisso eu vou entregar um resultado. Assim como eu tenho paciente de 30 que faz uma sessão de bioestimulador e tem paciente de 30 que eu falo, não, tá super bem ainda.
Vamos deixar 35, a gente inicia. E acontece de ele ir lá e você diz, não precisa, tá assim. Aí ele diz, não, então eu vou lá na outra. Eu tenho alunas que chegaram... Que vão lá e falaram assim, fazem. eu quero fazer o lábio. Eu faço. Entreguei. Tá bonitinho? Não, dá pra gente fazer mais 1 ml. Fiz mais 1 ml. Prof, quero mais. Não vou fazer mais. Prof, mas eu quero mais. Comigo não vai fazer mais. Eu falei, tá ótimo. E aí mostra a análise facial. Dentro da análise facial, os ângulos estavam adequados, as medidas estavam adequadas, as proporções estavam adequadas. E eu falei, eu não entrego mais. Porque o meu perfil é da naturalidade. Então, se você quiser um bocão que não caiba e não fique harmônico, a gente sai da harmonização facial, né? Que não fique harmônico na sua face, eu já não vou entregar. Porque eu não quero linkar o meu nome com algo que não fique harmônico. Mesmo então, ela dizendo assim, não, mas eu quero, não tem problema nenhum, mas eu acho que não é contra as tuas regras. Já aconteceu de eu demitir paciente, sim. Demito e eu tenho um contrato de demissão de paciente. Qual que é o teu link quando tu precisa fazer a harmonização facial, né? Que eu acho que hoje tu ainda não faz a biomedicina, né? E tu diz que muitas vezes tu precisa descer, fazer outros lugares que você acha que é preciso. Tu encaminha, faz um trabalho em parceria com o biomédico. Eu encaminho para biomédico. Tem que encaminhar, porque a gente vai entregar o que eu comentei, eu gosto da naturalidade. Então, eu não tenho como deixar uma pessoa natural com a face bem harmônica e bioestimulada e um colo todo machucado. Ou uma mão muito envelhecida. Entendi. Então, corpo, bumbum, glúteos em si, abdômen e tal, a gente não deixa tão visível, aí já é o paciente que vai buscar isso. Entendi. Mas mãos e colo, eu acho bem importante que dê esse acompanhamento. Tu faz esse link, precisa disso, apesar de tu fazer só a face. Encaminho bastante. Encaminho bastante também manchas, lesões de pele para dermatologista. A gente tem que trabalhar associado com as outras especialidades. Entendi. Vamos para outra polêmica? Vamos! Então tá. A gente sabe que cada profissional tem um jeito de trabalhar, se identifica com o público, se identifica com o paciente escolhe o profissional escolhe o paciente também. Às vezes, rolando o feed ali, a gente se depara com algumas promoções, uma coisa meio padronizada, assim, né? Botox, 50 unidades, valor X. 1 ml de preenchedor, valor... O paciente não sabe se ele precisa de 50, se ele precisa de 1 ml, de 2. Ele vai, muitas vezes, pelo valor. Tu disse tem essas promoções. Eu nunca vi. Tem mesmo? Tem. É mesmo? Tem. A gente que é da área que às vezes está sempre buscando isso, essas propagandas aparecem pra gente. Então, é algo padronizado para um rosto que a gente sabe que cada um necessita de uma quantidade. Cada um, não tem como você... Exatamente. Mas no teu ponto de vista, na tua expertise, tu acha assim que isso está se encaminhando para finalizar? Para vir assim uma propaganda um pouco mais natural, de algo personalizado? Sinceramente, ainda não. Não? Ainda não. A gente ainda está, com perdão da palavra, a gente tem uma prostituição ainda da harmonização, ela está bem evidente, está bem alta ainda. Então, não vai ser agora ainda que a gente vai mudar isso. O que eu sempre falo para os meus pacientes, e é a dica que eu dou para quem ouviu o podcast também, busque o profissional, já que todo mundo está dando Google em tudo, busca no Google o valor dos materiais, pelo menos, o mínimo. Então, se você vê o valor de um frasco de toxina, você vai saber que você recebeu uma harmonização de toxina botulínica por R$400, não é viável. Não é viável. E o que acontece? Hiperddiluição, às vezes, de produto, ou subdose, o que não é adequado para o paciente. Então, isso vai acontecer o quê? Vai dar um relaxamento muscular imediato? Imediato não, 15 dias? Vai acontecer, mas a durabilidade 2 meses. Mínima. Então, tem que pesquisar um pouquinho antes de fazer. Não existe milagre. Os materiais de harmonização, infelizmente, eles não são tão democráticos assim. Infelizmente, eles são materiais que têm um custo alto, né? Quem pensa num bioestimulador, num Sculptra, comprar individualmente em torno de R$1.500. Então, assim, não é um material barato. Então, quando a gente recebe essas promoções, tem que desconfiar. Ou é um produto que não tem Anvisa,
que não está sendo pago imposto, que não tem uma liberação, que é contrabandeado ou está sendo hiperdiluído, alguma coisa está errada, não existe milagre. A precificação, o fabricante ele ajuda na precificação, porque eu vejo que muda bastante, assim, como vocês falaram que o valor, vou botar Botox com ela, ou vou fazer o bioestimulador com ela, e com a Alessandra tu vê valores totalmente diferentes, Sim, assim. dependendo do produto que você vai usar. Vai usar um bioestimulador, você pode usar um Sculptra, você pode usar uma hidroxapatita de uma farmácia, de um laboratório. Mas Então, os profissionais da harmonização, eles têm mais ou menos um padrão? Deveria ter, É né? isso que a eu gostaria de saber. precificação, ela é porque- bastante individual. Ela é bastante individual. Por exemplo, se eu vou falar sobre a minha situação. Por exemplo, eu vou fazer um full face. Então, eu vou usar, de repente, 8 ml de preenchedor de ácido hialurônico. Eu não cobro por seringa de preenchedor. Eu vou fazer um levantamento de quanto custou esse material e o que eu entrego na minha clínica. Quais são os meus custos de hora clínica, vai ser levantado, quanto eu emito de nota, parcelamento de cartão. Então, precificação é uma coisa complexa, Muito né? A gente pode difícil. E falar as 3 pessoas dias aqui acham de que precificação. não é, tipo... E fora o que você agrega de valor e o que você investiu na tua profissão. Então, eu não tô... De repente, fiz um curso agora de um laser que era 12 mil reais. Então, assim, É a famosa só uma olhadinha, né? então a gente tem que entregar. Quando a gente entrega o conhecimento. E esse Tudo, conhecimento não não é só uma veio de olhadinha. graça. Isso aqui, quanto que custa e o nosso exatamente. estudo. Então, mas eu pergunto porque é muita gente fazendo harmonização, muita gente. E ela comentou, como que a gente escolhe, né? Quem que vai fazer a harmonização em mim, ou quem... Porque pra mim, eu tô como um leigo, todo mundo faz as mesmas coisas, assim, que eu vejo, né? Só que eu vou fazer um Botox, não sei se eu faço com a Aline, com a Alessandra. Claro que eu vou procurar, a gente procura o valor, né? Sim. Muitos pacientes procuram valor, né? Mas realmente essa discrepância de valor realmente vai... Eu, como um profissional Tem de saúde, porquê. eu sei, né? Tem um porquê. Mas muitos pacientes não... Buscar preço, né? Eles vão buscando preço. Vão buscando. Uhum. Aí entra o benefício da rede social, que eu vejo que é nós, como profissionais, explicarmos para o maior número de gente possível que está Levar essa visualizando informação. e mostrar o porquê que muitas vezes o valor é aquele e não é aquele outro que ele está vendo numa propaganda X ou Então, Y. eu né? sempre brinco assim que preços tem vários, mas O o valor valor que a gente entrega é outro. né? Exatamente. Então, mostrar que realmente é Uma diferente. pergunta minha. Vocês prometeram um X, tá? Vamos fazer isso, isso e aquilo. O resultado não foi tão efetivo. Você mesmo, como profissional, vê. Não... Como que faz? Aí depende do profissional. Pergunta boa, assim. Não, excelente. É porque vai depender do profissional. Depende como você faz a venda. Como é que tu conversou, como é que tu acordou. Como você acordou a tua venda. Porque assim, a gente sabe que não é de fins, né? É biologia, Com certeza, é gente. biologia. A resposta de um paciente vai ser diferente de os outro. pacientes não... Tem muitos que... Então, o que eu acho bem importante, é uma coisa que eu falo muito para os alunos, a gente tem que gerenciar muito bem a expectativa. Isso é bem importante. O que a gente explica, a gente não justifica. Né? Então, explica antes para não justificar depois. Então, gerenciar expectativas antes de iniciar qualquer procedimento. Outra questão, até onde eu posso ir? A gente tem que ter expertise para saber até onde a gente pode ir. Até onde essa pele vai responder, tem umas questões biológicas que a gente não tem como. Mas algum discernimento a gente tem que ter. Por exemplo, eu sei que um bioestimulador num paciente de 30 vai responder muito melhor do que eu fazer o mesmo bioestimulador numa paciente de 70. Então, eu sei que essa uma sessão no de 30 tem uma resposta muito diferente da de 70. Então, algum discernimento a gente tem que ter e gerenciar bem as expectativas. E aí tem mais um ponto. Como você vendeu isso? Entendeu? Eu vou te vender uma seringa de preenchedor para o lábio. É uma situação. Então, o paciente já sabe que uma seringa talvez não vai trazer o resultado que ele quer. Agora, se você vendeu um procedimento, eu vendi uma boca. E eu vou atingir o resultado que a gente busca, independente de quantas seringas eu vou usar. Tá, e aí? Qual que é o correto? Não sei se tem... Cada um trabalha Não de uma sei se forma. tem um Por isso que eu tô correto. falando. Mas a gente cada um tem a sua Eu prefiro vender opinião. um procedimento. Tu prefere vender o procedimento. Um caso de um full face, por exemplo, de um lábio de um nariz, porque nariz também é construção. Entendi. Normalmente não é numa sessão que a gente constrói.
Às vezes vai fios também. Porque assim, se eu quisesse fazer alguma coisa, realmente eu ia dizer assim, ó, não chegou onde eu quero, pode continuar. Pode fazer de novo. Resolva. Não, mas... Não. Você viu que dilema? Então, assim, primeiro é gerenciar a expectativa. Segundo, é ver como você acordou a tua venda. Se eu vendi uma seringa para fazer o teu nariz, eu já vou deixar explicado. Ó, estou fazendo uma seringa. É possível que a gente não atinja o resultado final com uma seringa, porque eu não posso colocar mais que uma em uma sessão. Que já gera um risco anatômico, né? É uma área que a gente tem que ter bastante cuidado, uma área nobre. Então, depende como você faz a venda para o paciente. Eu prefiro fazer a venda de um procedimento, de uma entrega. Eu vou fazer o seu nariz e talvez eu precise de 2 sessões, talvez eu precise entrar com fios, talvez eu coloque umas unidades de toxina para controlar a queda. É como se fosse um pacote. É. Né? Vou fazer um pacote. Eu vou te vender um procedimento, vou te vender um nariz. Entendi. Boa. Eu ia também perguntar, a gente já pode entrar nessa questão da parte ética, né? Então, quais foram os desafios que tu vê? No início, quem tá começando agora, eu tenho esses desafios e um deles é lidar com a expectativa do paciente. Acho que quem começa muito mais do que quem já tá um pouco mais à frente, porque leva um pouquinho até entender que tu não tá vendendo aquela expectativa, aquele desejo, tu realmente está vendendo um procedimento que precisa de acompanhamento, observação, precisa analisar resultado e talvez necessite de outras sessões, né? E até as complicações. Né? E até as complicações. E aí entra nos termos de consentimento, né? Exatamente. Termo de consentimento que tem que ter absolutamente tudo. Mas porque eu sempre brinco, quando a gente vai no médico, você vai fazer qualquer procedimento, se a gente for ler, que muita gente nem lê, termo, ele fala assim, você pode morrer. Sim, risco de morte. Meus termos estão assim não também. Não tá assim, mas eu assim, você pode morrer. E a gente vai assim e não questiona. E às vezes pra cada nossos né? termos, no biomédico, no odonto, qualquer outra especialidade, às vezes a gente tem medo de colocar as coisas no termo de consentimento. Não, e tem que até de entregar o termo de consentimento. Se você acha, tipo assim, vou fazer o procedimento, né? Aí entrega o termo. Mas se ele ler aquilo lá, ele não vai fazer. Não eu vai tô precisando ganhar. Aí eu falei, gente, vai fazer rinomodelação, tem que constar lá, pode ficar cego. Necrose. Pode ficar cego. Necrose já é... Assim, já é todo praxe, mundo já né? sabe. Mas pode dar maurose, pode levar a cegueira ao paciente. Para você colocar isso, eles não vão fazer. Precisa constar. Sim. O termo de consentimento tem que ser claro, tem que ser completo, tem que ter que tipo de material, o que ele vai responder, qual é a ideia do material, do mecanismo de ação, quais os cuidados pós... Tem que estar tudo lá. Tem que constar. Tu acha que agora aproveitando esse gancho, tu acha que a harmonização chegou num ponto que passou do limite? Em que no sentido dos profissionais que estão achando que podem fazer tudo? Tudo. Isso é bem polêmico, assim, sabe? Porque a gente vê bastante, até porque eu sou cirurgião, eu vejo colegas médicos e a gente se questiona muito, né, sobre essa... Porque a harmonização foi para odonto, né, foi um ganho. Foi incrível. Foi incrível. Então, foi incrível. Né? Mas... E acho realmente que estamos super aptos a realizar a maioria dos procedimentos. Perfeito, concordo contigo. A maioria. Mas talvez a ideia de você... dos profissionais necessitarem se capacitar mais e saber botar o pé no freio, talvez? Eu acho muito arriscado. Até eu tenho... Nossa, vou falar, hein, gente? Não me critiquem, por favor. Que eu falo mesmo. Mas eu acho que passa. O pessoal passa muito do limite. Tanto quando eu ministro meus cursos, tem alguns pontos que eu dou uma segurada, que são pontos que eu sei que precisa ter uma curva de aprendizado. Perfeito. E que se a gente entrega, às vezes, em 2 dias, em 1 dia de curso, 1 dia de prática, com pouca prática, porque em um dia você não consegue fazer muitos casos. Você não tem ainda preparo para lidar com os problemas que isso pode gerar. Então, tem curva de aprendizado e a gente tem que respeitar. Eu vejo isso, né? Porque quem tá de fora, na arquibancada olhando, fala assim, tá passando do limite, né? Tá passando do limite. Pô, fez um curso de 3 dias e tá fazendo isso? Tá de brincadeira.
Então, né? tanto que o pessoal me cobra assim, tem que fazer rinomodelação. Não, rinomodelação é um curso à parte, para quem já fez o básico, já fez avançado, já tem preparo, já tem noção. prática. Tá crescendo. E tá crescendo. Tá crescendo, São degraus tá que a gente aprendendo. tem que ir Isso, subindo perfeito. e tem que construir esse conhecimento. Senão você não tem expertise para depois solucionar qualquer problema. Eu acho que é isso. Antes de você aprender a fazer ou submeter a fazer, saiba resolver a complicação e o problema. Eu E acho outra, que é daí a isso. gente entra numa questão assim, é poder resolver, que é outro dilema, né? Que eu já vou entrar, eu não posso prescrever, então eu não posso fazer. Não, você vai ter alguém que possa prescrever para você qualquer coisa, mas você tem que saber identificar Exatamente. E encaminhar. e encaminhar. Então não é vergonha nenhuma. Tem que saber a gente resolver. encaminhar, não é vergonha nenhuma, Porque pelo todo mundo contrário. acha que o resolver é tratar o que aconteceu ali. Não, Mas resolver é muitas você vezes assumir pra é você assumir para você e você assim, olha, aconteceu isso, eu vou te encaminhar para um profissional colega que vai X, resolver. porque ele vai ter que fazer assim. Tá? E a Isso é gente uma tá complicação, acontece, é normal, mas a gente vai acompanhar e vamos monitorar isso aí. Exatamente. Mas tem gente que deixa o paciente ao relento ali, né? Tipo E assim, o pavor de muitos pacientes, né? Fala assim, nossa, mas eu vi no Instagram aquela intercorrência, aquela Isso. necrose. Falei, gente, a necrose não é assim, você injetou agora, amanhã tá daquele jeito. Né? São em torno de 72 horas pra gente chegar num ponto ulcerado, né? Iniciar as ulcerações. Então, muitos casos, não estou falando todos, mas muitos casos teve negligência, né? Teve abandono do paciente. Dá sinais, né? A Dá gente tem sinais. isquemia, a gente tem dor, a gente tem tudo Tem falando. aspecto livedo, tem a região mais fria, tem a sensação dolorosa, tem vários sinais. Então, se a gente está próximo do nosso paciente, a gente realmente consegue identificar isso. E aí é o bom senso e as boas relações da gente ter os profissionais com quem a gente confia e sabe que a gente tem a nossa limitação. Nossa limitação é aqui, eu preciso de um dermato agora, eu tenho que ter alguém com quem eu me relaciono bem. Eu tenho que ter... Um pouco não ter vergonha, É. sabe? É verdade. Não ter vergonha de realmente encaminhar, porque isso é nobre. O nobre é você assumir que você... Ou que você Ninguém é errou, dono da ou que verdade. você negligenciou, ou que fatalmente aconteceu. Fatalidades também podem acontecer, né? E claro, porque a gente depende do cuidado do paciente também. E como ela comentou, sempre os cuidados éticos por trás, aquela coisa toda, e termo e tal, porque os pacientes estão cada vez mais ligados. Então, falando da questão ética, eu posso falar à vontade, assim? Que eu falo pra caramba, já Pode. avisei, né? Mas questões Depois éticas o Rafa lá, aquele lá, barbudo edita. lá, edita. A gente lida muito também com pacientes bem ardilosos. Então, eu já tive 2 situações que eu acho ainda pouco, né? Perto da quantidade de pacientes modelo e tal que a gente tem em curso. Mas tive 2 situações bastante chatas, assim, que houve má fé. Eu não tive, graças a Deus, até hoje, assim, nenhuma intercorrência. E se tiver também é pertinente das técnicas, né? Isso pode acontecer, porque a gente depende muito do paciente também. Mas de acontecer do paciente ir de má fé mesmo. De ele ir no curso, fazer o procedimento como paciente modelo. Sabendo depois... que não poderia, que tem uma contraindicação. E nem era questão de contraindicação. Ele queria fazer o procedimento de graça. Então foi, fez e depois falou, não estou satisfeita. Aí você mostra as fotos antes e depois. Não, mas ainda tem linha. Não tem. Tá aqui, ó, foto antes e depois, termo assinado. Não, mas tem, mas eu não gostei. E aí, buscando Serasa e tal, a gente vê assim que devia para muita gente. E conversando com colegas, o que era? Pulava de curso em curso, fazendo procedimentos como paciente modelo e não pagava ninguém. Então, isso já assim, de má fé mesmo. E outra situação que eu passei, que por sorte eu tenho câmera na minha recepção, que a paciente, a gente deixou o termo assinado em cima e o procedimento, a evolução do paciente todo assinado também em cima do balcão. Chamei minha secretária para organizar alguma coisa dentro da minha sala e a paciente pegou o termo e a documentação, guardou na bolsa e levou embora. Levou embora. Não aconteceu nada, não entrou com ação, mas olha, a intenção já existia. Tá tudo de acordo, tá super bem, estou super satisfeita, assinou, tranquila e dobrou, guardou na bolsa para levar embora enquanto a gente saiu. Não, eu não fiz isso aí. Né? Exatamente. Não, eu não fiz, eu não concordei com o procedimento. Então existe, a gente está lidando com pessoas também que agem de má fé, então a gente tem que ter um cuidado redobrado. E falando do futuro agora um pouquinho, tivemos 2 congressos internacionais esse ano e eles trouxeram algumas tendências pra gente, né? Que a gente observar. O que tu pode trazer pra gente de novidade? Olha, o que a gente vai ter que focar bastante, que é uma área bem interessante, é o integrativo.
Então, laser está vindo com tudo, ozônio Tecnologias. vem com tudo, tecnologias bem forte. Existe uma certa resistência a muita injeção de produto, então a gente já estava falando disso, na verdade, há muito tempo, e eu acho que o boom mesmo dos congressos foi naturalidade e bioestímulo de colágeno. Exatamente. Esse foi o boom. Não se falou tanto em preenchimento, pillow face, overfiller, exagerar nos preenchedores, e hoje a gente está exatamente com esse dilema acontecendo no Instagram, né? Hoje tem um debate bem forte sobre isso, sobre um excesso, sobre um exagero de uma harmonização. Então, vem bem a calhar. O forte dos congressos internacionais é naturalidade, bioestímulo de colágeno e integrativos. Ótimo. Esse A gente é o vê ponto. até blogueiras retirando o preenchedor, Tirando o né? preenchedor. Então, Tá esse vindo. é o foco agora. Porque trabalhar. chegou num ponto, Tava eu perdendo. como homem Tava olhando, exagero. Exatamente. Muito exagero. Né? Vamos Não ver. sei. E aí a gente até pergunta assim, cara, não é possível. Ela não notou que tá assim. Que tá demais. Parece que é um vício que... Não, tem que fazer mais, tem que fazer corporal, mais. Ele tá aí, né? Na verdade, todos nós somos dismórficos em uma porcentagem muito pequena, mas todos somos. A gente sabe que a gente, se olhando no espelho, a gente não se vê como os outros nos veem. Sim. Então, o dismorfismo ele faz parte das pessoas. Em torno de 10% de dismorfismo nós temos. Só que se transformou numa doença global. Então, esse 10% está virando 60%, 70%. As pessoas realmente não estão se enxergando e não estão visualizando o ponto de parar. E já chegou pra ti, porque eu te pergunto porque no consultório já chegou de uma moça até relativamente nova com um filtro do Instagram numa foto dela e eu gostaria de ficar assim, com o filtro. Gente, não tem como, não dá. Uma coisa é um filtro, outra coisa é a realidade. Mas é todo mundo... Aí você fala assim, já ouviu falar em MAC, aquela maquiagem, aquela base boa que cobre tudo? Não tem, gente, é Número de uma exagero. psiquiatra. Não existe... Como é que é? Não existe... Como é que se fala? Tem um limite, é impossível. Não tem eu vou como contar passar... que a gente, especialmente assim, quem dá aula, quem palestra muito sobre harmonização, sofre também uma pressão muito grande. Só nascendo de novo. Eu sou super resistente ainda, né? Todo mundo fala assim, o que você já fez? Já fiz tudo. O que você imaginar, eu já fiz. Fui na dermatologista com uma alergia, foi um drama, porque ela perguntou, você já fez algum procedimento? Eu falei, nossa, senta que a gente vai precisar de tempo para eu te contar tudo que eu já fiz, porque eu faço realmente. Só que, não sei, agora tem a questão do dismorfismo, vocês me falam. Mas eu acredito que eu ainda consigo estar muito natural e eu me aceito muito bem. Então, eu tenho linhas de expressão, eu sei que tenho um pouco de flacidez em pálpebra inferior, e a gente estava num encontro agora de colegas, todo mundo assim, tua toxina tá vencida. Você tem que colocar um pouquinho aqui na tua olheira. Se a tua tá vencida, com imagina a minha. Fiz ontem, tá? Sendo que ainda não tá perfeito mesmo. Mas, enfim, existe uma cobrança dos próprios colegas, de que você mantenha esse perfil de estar tudo esticadinha. E eu sou muito honesta em falar assim, eu não quero me transformar, eu quero estar bem. E se eu estiver me sentindo bem, tá ok. E eu me sinto bem, e tá tudo tranquilo comigo, por enquanto. Eu prefiro aplicar bem e estar bem para a minha idade. Eu acho que esse é um conceito que eu levo muito para mim. Eu não quero parecer ter 20, eu tenho 43, eu não tenho mais 20. 20 tem a minha filha. Mas eu quero estar bem. Eu quero com estar 43. bem para os meus 43. Eu quero que o meu cognitivo, meu emocional e o meu físico estejam em equilíbrio. Ótimo. É isso que eu busco. Então, eu acho que é o que todo mundo deveria buscar, na verdade. Que a gente não vê muito disso, né? Não. Não é o... Eu às vezes brinco que padrão. às vezes a cabeça tem tanto preenchedor que parece que foi colocado uma cabeça num corpo diferente, assim, porque... Os procedimentos cirúrgicos tu faz? Não faço cirúrgicos. Não? Não é. Eu tô num limite também 43, né? A gente já sabe o que quer e o que não quer. Então eu deixo pros colegas ótimos, maravilhosos. Tu tenta direcionar, não faz cirúrgico, vamos fazer isso Eu aqui. encaminho Ou tu sempre tem o teu... Não. Uma lipomecânica de papada, por exemplo, é uma coisa que eu gosto, tirar esse peso. Tá. Eu acho bem importante, senão a gente tem resultados pobres, às vezes, de efeito lifting, justamente, que a gente às vai falar vezes bastante não é colocar, hoje. né? É tirar um pouco. É tirar alguma coisa ali onde tá pesando. Bichectomia, eu sou muito criteriosa, muito. Mas tem casos, sim, que eu encaminho, especialmente quando tem aquela linha alba bem marcada, que a gente vê que tem uma questão funcional envolvida.
Bucomaxilo, cirurgia ortognática, amo, adoro. Eu acho que não tem, e eu falo muito isso em aula. Gente, pega um mento totalmente retrognata, não tem preenchedor que dê jeito. Até mordida. É cirurgia. E até, muitas vezes, até funcional, exatamente, né? funcional. Sai do ponto de estética, exatamente. E é uma escravidão de preenchedor e não vai resolver o funcional. Então, sim, eu não gosto de fazer, mas eu... A especialidade... A biomedicina tem especialização em harmonização facial? Não. Tem. Tem? É da mesma forma? É harmonização orofacial. É harmonização facial. O oro é só nosso. É só nosso, né? Entendi. Aí a especialização, tu tem essa recomendação, a pessoa que sai da graduação e quer seguir esse caminho... Tu acha importante fazer a especialização ou direcionar, vou fazer um curso aqui, um curso ali e vou trabalhar de forma... Eu costumo dizer para os alunos que eu acho importantíssimo fazer um curso iniciante primeiro. Entendi. Mas a questão do Face, por exemplo, eu tenho um curso que chama Face One, que é introdutório, realmente, de preenchedores e toxina. O objetivo não é sair dali fazendo horrores de procedimento. O objetivo é você conhecer a área e ver se você se identifica com a área. E aí, se houver uma identificação com a área, aí sim buscar mais estudo. E aí, a pós-graduação realmente é uma ótima alternativa. Porque eu vejo bastante gente sai da graduação e... Não, vou fazer a especialização, porque daí eu já tô mais... Como é que é? Mais bem posicionado. Sou especialista, respaldado. E tem gente, inclusive, que começa a fazer especialização em bucomaxilo. Não, eu sou cirurgião bucomaxilo. Então, daí tem um respaldo... por conta das especialidades. Mas eu vejo muita gente muito boa que não tem especialização. Tu não tem especialização, né? Em especialização em... Facial. Tem? Não, mas eu digo teu curso. Não. No Instituto, não. Não. No Instituto, não. Entendi. O Instituto, por enquanto, está com cursos... cursos o mais que a gente pontuais. tem é um aperfeiçoamento que a gente chama carinhosamente de mini residência, que é de 6 meses. Tá, beleza. Aí o ponto... Os alunos que buscam isso aí são pessoas que estão saindo da graduação? Ou já estão num caminho, assim? A maioria dos meus alunos já tem uma experiência. Já tem uma experiência. Querem aprofundar um pouquinho mais. E eu vejo muito essa questão de curso. Quando eu saí da faculdade há 6 anos atrás, estou engatinhando ainda, a gente tinha muito essa questão de curso de preenchedores. E daí tu tinha preenchimento do rosto inteiro. Curso de toxina full face. Hoje eu vejo muito nichado. Hoje é mais curso da técnica de lábio. E daí a gente se especializa em lábio. Técnica de lifting. E daí a gente vai falar de lifting. Então eu vejo os cursos muito mais específicos hoje em dia do que era um tempo atrás. Eu gosto bastante de segmentar também. Então eu tenho o Face One, por exemplo, é um curso básico, introdutório. Toxina e preenchedores básicos. Biofiller já vem preenchedores mais avançados, então você já tem que ter feito alguma coisa, já tem que ter uma certa experiência para fazer uma olheira, para fazer um mento, para fazer uma mandíbula. Então traz um preenchedor avançado e o bioestimulador. E o Threads, que é o de fios. Então para fazer fios tem que ter passado por um caminho. Então a gente vai realmente escalonando esse conhecimento. Isso tudo, tu é speaker da Galderma. E a Galderma, todo esse suporte dos teus cursos, ela que dá, como que funciona? O Instituto ele é independente. Tanto que dentro do Instituto a gente pode trabalhar com todos os materiais, posso apresentar os outros materiais, que eu acho importante também, né? Para o aluno também, ele definir qual seria o material mais adequado para ele, de acordo com as suas expectativas, com o conhecimento de reologia, dos próprios materiais. A mão, né, de cada um também. A mão de cada um, o perfil de paciente, e precificação entra também. Precificação é importante. Entrega, individualização, aí a gente tem que trabalhar com todos. Mas a gente sempre tem um apoio bem legal, assim, tem as pastinhas, tem os materiais, tem canetinha, tem gelinho, que os alunos adoram também, material de apoio para ensino. Então, eles apoiam bastante também. Show de bola. Perfeito. Assim, já que a gente entrou nesse assunto também há um tempinho atrás, eu vou voltar um pouco nele. Tem como a gente definir um culpado, vamos dizer assim, quando a gente fala desse overfiller, desse exagero de preenchedores que a gente vê, desse exagero de preenchedores mesmo.
A gente pode definir um culpado sendo a técnica, sendo o profissional, sendo o produto que a gente usou, ou sendo, às vezes, o próprio paciente, como a gente comentou, que às vezes quer aquele a mais, que a gente já falou que não precisa, mas que ele quer, e às vezes sai de ti e vai para pro outro fazer. Até que faça. Até que faça. O paciente busca muito os exageros. A gente vê muito isso de paciente com 60 querer parecer ter 20. Então, eles buscam bastante. Mas o que o paciente deseja é o profissional que tem que ter expertise para direcionar. Então, isso é um detalhe importante. O paciente pode querer, mas o profissional que tem que ter expertise. É ele que conhece, ele que fez o estudo anatômico, é ele que fez o estudo da análise facial e definiu o que vai caber nesse paciente ou não. Então, tanto que muitos pacientes vêm pedindo para resolver o bigode chinês. Eu vou encher o bigode chinês, né, o sulco nasogeniano, de preenchedor? Não, porque não é ali o problema. O problema foi... Né? Exatamente, aí eu vou estar camuflando uma consequência do envelhecimento e não resolvendo a causa. Então, o que o paciente pede, e realmente eles querem rejuvenescer demais e rápido, é a gente que tem que ter expertise e o bom senso e a paciência para explicar. Pode acontecer de perder paciente? Pode acontecer de perder paciente. Vai acontecer? Sim. Se a gente tiver esse discernimento, a gente vai perder. Mas é manter o teu padrão. É manter o teu perfil de trabalho. E, na verdade, as pessoas vão te buscar pelo teu perfil de trabalho. Se esse perfil não é o que você quer, não é um paciente que vai fazer falta no teu consultório, porque a propaganda não é positiva. Então, não teria um culpado. A gente tem uma soma de fatores. É uma soma de fatores. Eu não digo nem técnica não, mas falta de conhecimento de planejamento. Eu falo, são 3 pilares. Eu sempre digo para os meus alunos, e vou falar bastante na palestra hoje, que a gente tem 3 pilares que regem a harmonização. Um é anatomia, ponto. Isso, assim, anatomia a gente tem que conhecer de cabo a rabo. Anatomia, fisiologia do envelhecimento, entender como aconteceu essa queda, como aconteceu esse melting face, como que derreteu essa face, quais são as causas. E análise facial. Com esses 3 pilares, e aí vem conhecimento de produto, riologia, enfim, saber indicar os produtos adequados para as áreas adequadas. Mas anatomia, fisiologia do envelhecimento e análise facial. Você tendo um bom conhecimento desses 3 pilares, você faz uma harmonização de qualidade e com naturalidade. Acho que esse é o ponto. E análise facial, quando tu fala necessariamente, tu fala de equipamento envolvido, aí a gente tem o Vectra, a gente tem alguns aplicativos, a gente tem algo que uma ferramenta que nos auxilia, né? Maravilhosos, inclusive. Que auxiliam de muito bem, mas eu acho que é o feeling. Enfim, eu acho que tu também... Eu vejo por mim também. Eu, quando vejo paciente também, para eu fazer análise facial, porque eu faço também, muito feeling. Claro que tudo isso vai... um paquímetro no teu consultório, acabou. Você consegue... Você já consegue ter o básico ali. Agora, os outros equipamentos vão te auxiliar, sem dúvida. Mas uma boa foto... Uma boa foto, padronizada, um paquímetro para você ver terços faciais do teu paciente. Perfeito. Ver assimetrias. Tem assimetrias que fazem parte, e sem escravidão, pelo amor de Deus, né? Porque nós somos assimétricos, a grande maioria das pessoas, então não precisa enlouquecer com isso, mas grandes assimetrias, sim, a gente pode fazer ajustes. Isso, um paquímetro, uma régua, uma foto bem feita. Aí entrando no nosso tecnologia, aí vai para venda. Exatamente. Né? Aí você tem Vectra, aí você tem software e tal, aquela coisa toda, aí o paciente, opa... Não que ia mudar, né? Se não tivesse, ia fazer uma boa análise facial. Se não tiver, você espelha a foto do teu paciente na TV para ampliar bem essa imagem e ele vai conseguir visualizar. Acho que auxilia muito na expectativa dele perceber o que é 1 ml de fato, né? Em quantidade, em mudança no rosto dele. E aí entra aquele gerenciamento das expectativas. Porque o paciente, ele olha muito, a gente falando de Insta, né? Olha muito antes e depois. E ele quer aquele resultado imediato, mas às vezes aquele antes e depois foram 2 anos de tratamento daquele paciente. Não foi um procedimento. Então, entender e gerenciar essas expectativas é importante para que ele entenda que é um processo, é um tratamento, não é imediato. E que cada procedimento é para uma queixa também, né? Porque vem muito assim, eu quero botox na testa, no olho e na boca. Na boca. Não, mas é assim. Não, mas eu quero. Ou quero 2 gotinhas.
quero 2 gotinhas só. 2 gotinhas aqui tá ótimo. Então, a gente tem que gerenciar bem essas expectativas e eu acho bem importante a gente nunca considerar que estamos perdendo tempo. Não, é ganhar tempo. Você ficar com o teu paciente 1 hora conversando, explicando, mostrando, nunca é perder tempo, é ganhar tempo. Porque você ganha confiança, você ganha o entendimento e só ali você gerencia as expectativas. O paciente vai entender que o procedimento vai ser longo, natural, gradativo e que a gente pode sequenciar isso até pelo budget dele, né? Com certeza. Perfeito. Importante. Minhas perguntas encerraram. Não tem mais dúvida nenhuma, doutora Alessandra Cordaça, na tua frente. Não tenho dúvida pra gente ficar aqui até a meia-noite, A gente se tu pode- quiser. A gente pode conversar muito, eu adoro. Alessandra, eu acho que a gente tá em tempo para palestra, né? Né, Rafa? A gente agora vai ter uma palestra, né? E foi um prazer você tá todo aqui meu. comigo e com a Aline. Eu sou um pouco leigo no assunto da harmonização, né? Nesse negócio de preenchedor, aquela coisa, mas entendo um pouco até pela minha área. Mas a conversa foi maravilhosa. Então, mais uma vez agradecer. Muito obrigado, tá? Por ter vindo aqui. Eu espero te ver de novo. Com aqui, certeza. Né? A gente combinar, Irei. ou no teu instituto, vou ter um carinho de ter ir lá conhecer também, pode ter certeza. Né? E a mostra tá de portas abertas aqui para ti vir, Obrigada. tá? De novo. E espero que tu goste aqui da nossa recepção. Não, eu já tô encantada com o lugar. Tá lindíssimo, lindíssimo. Então, de parabéns. A gente fica feliz. Agradeço bastante o convite. Obrigada, Marcelo, já é meu amigo. Obrigada, Aline. Prazer em Eu conhecê-la. que agradeço, imagina. mulher. Adorei as perguntas, achei super pertinentes e eu gosto de uma polêmica mesmo, porque assim, eu falo mansinho, mas eu sou posicionada. O que eu acredito, eu realmente acredito, eu não tenho muito medo de falar não nas coisas que eu acredito. Julgados nós somos sempre, então, né, é de nós acreditar ou Cada um tem se sua preocupar posição. com isso ou não, mas é importante que a gente se posicione. Tem que se posicionar. E vou estar sempre disponível. Na hora que quiser Show de bater mais bola. um papo, já conheço Adorei. o caminho. E aí, Aline, gostou? Gostei. Está de Nervosa, host, mas nervosa? gostei. Foi Então tá. ótimo, adorei os questionamentos. Valeu. Rafa, brigadão. Pessoal que tá ouvindo aí, curte lá, vai estar lá no YouTube lá, dá o link. A gente vai jogar o link no Instagram, lá da Moss. Mandem as perguntas que na próxima E a na gente próxima a responde. gente responde. Valeu. Tchau, galera.